Bom, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do Cursinho Livre da Norte. E hoje nós entramos num novo assunto da matemática, agora que nós fechamos com a matemática elementar, então nós já sabemos somar, subtrair, potenciar, radiciar, multiplicar, dividir, sejam com frações, sejam com números inteiros, não tem problema. Nós vamos iniciar a discussão sobre equações. Equações são, como o nome sugere, igualdades, ok? Igualdades. Equacionar nada mais significa do que ter uma igualdade e mexer nessa igualdade sem alterá-la de forma a descobrir uma informação. Bom, antes da gente mergulhar numa discussão mais aprofundada sobre equações, primeiro nós precisamos falar sobre variáveis e incógnitas. Ok? Variáveis e incógnitas são letras que têm um valor desconhecido. Letras na equação com valor desconhecido. Bom, isso é um pouquinho abstrato, mas se a gente tiver, por exemplo, uma equação que nos fala que x é igual a 5, nós sabemos que a nossa incógnita x tem que ter o valor de 5. Isso aqui é uma equação, mas é uma equação já resolvida, tá? A gente já sabe, a minha incógnita x tem o valor de 5. E se a gente fizesse x é igual a 7 menos 3? Eu vou chamar de x1 para não confundir com esse x aqui, ok? x1 é igual a 7 menos 3. Bom, você sabe fazer essa conta, 7 menos 3 dá 4, a gente sabe que x1 tem o valor de 4. Mas esse ainda é um exemplo relativamente simples. E se eu tivesse, por exemplo, duas expressões matemáticas? Se eu tivesse, dessa vez eu não vou fazer com x, eu vou fazer com y, tá? Y mais 5 é igual a 3y menos 2. Quanto vale y? Aqui já ficou um pouquinho mais complicado, né? Por quê? A gente não consegue, de primeira, falar um valor de y exato para o qual essa equação é verdade, tá? A gente sempre tem que pressupor que a equação está falando uma verdade. Se a gente chegar em algo absurdo, como 0 igual a 1, 0 igual a 2, ou enfim, qualquer coisa que a gente sabe que não é verdade, significa que a gente cometeu algum erro, tá? Então tá, a gente sabe que é uma variável, a gente sabe que é uma incógnita, né? São essas letrinhas no meio das nossas expressões numéricas, cujo valor ainda está para ser definido. Nós ainda não sabemos exatamente, mas nós podemos determinar. Legal. Então agora, vem a pergunta. Klaus, eu entendi o que é uma equação, mas como eu resolvo uma equação? Tá, então eu vou pegar esse exemplo que eu dei aqui, certo? Y mais 5 igual a 3y menos 2. Mais 5 é igual a 3y menos 2. Toda a ideia da equação de primeiro grau revolve ao redor de duas coisas.
O primeiro é isolar a variável. E o segundo é fazer a mesma operação nos dois lados da igualdade. Lados da igualdade. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, somar 2 de um lado, eu tenho que somar 2 de outro. Se eu quiser multiplicar por 5 de um lado, eu tenho que multiplicar por 5 do outro. Se eu quiser elevar algum número a alguma potência, elevar ao quadrado, por exemplo, eu vou ter que levar o outro lado ao quadrado também, tá? Isso continua sendo sempre assim, isso não muda, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa é fazer a mesma operação nos dois lados da igualdade. E o meu objetivo é isolar a variável. Então, eu vou ter que jogar y para um lado e número para o outro, para deixar y só de um lado e deixar todos os números só de outro. Como eu vou fazer isso? Tá, eu preciso me livrar do y em um dos lados. Como aqui eu tenho 3y e aqui y, eu vou passar esse y para cá, ok? Ou eu vou tirar esse y daqui. Como é que eu faço isso? Y mais 5, 3y menos 2. Desse lado aqui, do lado esquerdo, eu vou tirar y, ou seja, eu somei menos y, e aqui eu vou somar menos y também. Ok? Somar menos y é a mesma coisa que subtrair por y. Bom, menos y mais y dá 0. Então aqui sobra 5. É igual. Igual. 3y menos y. 3y menos y dá 2y, certo? Isso aqui é 3 menos 1, que dá 2. Você pode usar a distributiva para fazer isso, se você quiser, num passo a passo. Então isso aqui é y, eu botei em evidência que multiplica 3y, esse 3 aqui, menos 1, que é esse 1 aqui. Ou esse menos 1 aqui no caso. Menos 2. Ok? Então isso aqui dá 5. É igual a y, 3 menos 1 dá 2, 2y menos 2. Legal. Só que o y ainda não está sozinho. O y precisa ficar sozinho. E para eu me livrar desse menos 2, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. Então, aliás, desculpa, multiplicar não, eu tenho que somar isso. Tenho que somar 2 a ambos os lados. Então eu vou botar mais 2 aqui. E como eu botei na direita, eu tenho que botar na esquerda também. Mais 2. Então aqui dá 7. É igual 2 vezes o y. Ok. Isso é bom. Mas eu quero só y, eu não quero 2y. Como é que eu faço para tirar esse 2 daqui da frente? Bom, eu sei que y é igual a 2y dividido por 2. Então eu vou dividir isso aqui por 2. Como eu dividi por 2 na direita, eu vou ter que dividir por 2 na esquerda. Ok? Então, y é igual a 7 dividido por 2. Que se você quiser escrever como 3,5, você pode. Faça um teste. 3,5 mais 5 tem que ser igual a 3 vezes 3,5 menos 2. Podem tentar. Vai dar exatamente o mesmo número. Porque a igualdade é verdadeira. Ok? Tá. A que nós temos que nos atentar? Bom, a primeira coisa, a gente precisa tomar cuidado quando a gente estiver fazendo uma divisão, tá?
é muito perigoso a gente dividir a variável, porque a variável ela pode ser zero. E quando nós dividimos pela variável, nós podemos estar dividindo por zero. E nós não podemos fazer isso. Então, a primeira coisa a fazer realmente é tomar muito, muito, muito cuidado com a divisão que nós fazemos. E a segunda coisa que nós temos que nos atentar é que nós temos que saber exatamente qual é a operação inversa de cada coisa para a gente saber exatamente o que nós estamos fazendo, ok? Uma dica que funciona relativamente bem é o seguinte. Vamos supor que você tenha uma outra equação aqui. 7x menos 8 é igual a 3x mais 4. Tá? O que nós vamos fazer? Nós primeiro precisamos isolar as variáveis e depois fazer todo o resto da conta. Legal. Mas, em vez da gente fazer esses passos que estão certos, tá? Eles estão certos, mas eles são muito formais, o que a gente faz é simplesmente pegar algo e quando a gente passa para o outro lado da equação, a gente troca o sinal. É como se a gente pegasse e falasse, bom, aqui você está subtraindo 8, lá você tem que somar 8. Porque é justamente isso que a gente fez aqui no fundo, não é? A gente tinha y e a gente subtraiu por y dos dois lados. Mas eu podia só ter pego esse y, que é um y positivo, e jogado aqui direto como um y negativo, ia dar na mesma. Tá? Então, ó, o que a gente pode fazer? Aqui eu vou deixar o 7x intacto. Eu vou passar o 3x para a esquerda e eu vou passar o 8 para a direita. Qual é o sinal do meu 3x? Bom, o meu 3x ele é positivo na direita. Eu vou passar ele para a esquerda, negativo. Menos 3x. E o meu 8 ele é negativo na esquerda. Eu vou passar ele positivo para a direita. Então, 4x, ou seja, 7 menos 3x, é igual a 12. Olha que maravilha. X aqui é igual a 3. Ok? Se a gente fizer a conta aqui, 21 menos 8 dá 13. 3 vezes 3 dá 9, mais 4 dá 13. 13 é igual a 13. Legal, funciona. Isso naturalmente vale para subtração e soma, certo? Para as outras operações, a gente só passa dividindo ou multiplicando. Então, por exemplo, 5x é igual a 20, x é igual a 20 dividido por 5. O 5 aqui multiplica, certo? 5 aqui multiplica. O 5 aqui divide. Ou, se você fizer muita questão também, x sobre 4 é igual a 7. Então, x vai ser igual a 7 vezes 4, que é igual a 28. Tranquilo, né? Para encerrar essa primeira aula introdutória de equação de primeiro grau, eu quero falar da potenciação e radiciação, que também vale, tá? X quadrado vai ser igual a 49. A gente vai tratar disso em equação de segundo grau, certo? Não dá para a gente sair correndo, botar o carro na frente dos bois, a gente está falando de equação de primeiro grau, mas só para vocês terem uma noção, o oposto da raiz, ou da potenciação, é a radiciação. Então, eu posso falar que x é igual a raiz de
49, que é igual a 7. No fundo, a gente ainda vai precisar de um mais e menos, tá? Mas isso a gente discute porque na aula de equação de segundo grau, por enquanto, saibam que a premissa ainda assim é válida. Se você tem um número ao quadrado, você pode tirar a raiz dele e tirar a raiz do valor ao qual ele se equipara, e você vai manter a sua igualdade intacta. Ok? Bom, então é isso por essa aula. Eu vou sugerir para vocês fazerem 3 exercícios como aquecimento. Então, 3x mais 7 vai ser igual a 15. 4y menos 12,5 é igual a 3y mais 1. E 8z menos 22 sobre 5 é igual a, digamos, 11,3 z mais 11, pode ser. Me parece uma equação bastante bonitinha, tá? Essas 3 equações vocês precisam achar os valores de x, y e z seguindo essas regras daqui de cima, ok? Então é isso, galera. Por hoje é isso. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.